Olá, queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui de volta com mais 5 minutos de café, palavra e oração. E você sabe que o tema da semana é desafios que conduzem à vitória. Bem, hoje você vai aprender qual é o primeiro desafio que conduz à vitória, a nossa vitória. Está aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1, apenas a parte A. Vamos ler desse jeito, olha. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, talvez a sua Bíblia esteja escrito uma grande nuvem de testemunhas. É a mesma coisa. O que você precisa entender para compreender por que o autor escreveu seja multidão ou nuvem de testemunha. Bem, essa expressão no grego, nuvem de testemunha ou multidão, significa no grego mártir. Também é interpretado como heróis. E por que ele usa essa expressão mártir ou nuvem de testemunhas? Bem, eles estão se referindo aos atletas veteranos. O que esses atletas veteranos faziam para ser identificado aqui como nuvens de testemunhas? Bem, como eles eram considerados heróis, muito respeitado entre os atletas e toda a multidão que ia para os anfiteatros assistir, seja os duelos ou as competições nas diferenciadas modalidades esportivas, então esses veteranos, ou mártir, assim conforme é no grego, ou heróis, eles iam para o anfiteatro, ficavam nas cadeiras principais, rodeados dentro do anfiteatro ou da arena, e quando ali entravam os novos atletas, ou atletas que iam competir, quem sabe, pela primeira vez, e quando esses atletas estavam iniciando na sua modalidade ou no seu esporte, olhava para esta multidão ou nuvem de testemunha, ou no grego mártir ou heróis, eles se inspiravam, porque ali estavam os seus heróis, os seus lutadores, os seus guerreiros, os seus flecheiros, os seus combatentes, todas as modalidades esportivas de veteranos, de heróis do povo, estavam ali sentados e representava todos eles. Então, quando eles olhavam para aquela multidão ali, sabe, observando eles, dando aquela moral para eles, isso fazia com que eles se inspirassem, por mais que eles chegassem ali, seja na arena, no anfiteatro, onde quer que fosse, cansados ou preocupados, quando eles olhavam para os seus heróis ali, eles se inspiravam neles, e ali eles ganhavam uma moral a mais, uma força a mais, um estímulo a mais para competir. Por isso, irmãos, perceba aqui que nesta mesma comparação do autor dos Hebreus, quando ele pega exatamente ali os atletas veteranos para servir de inspiração para os mais jovens, para aqueles que estavam chegando, da mesma maneira, veja que maneira inteligente, o autor dos Hebreus, ele também pega agora, lá na galeria da fé, que se você for lá em Hebreus, aqui no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, e a partir do versículo 32, você vai perceber que esse capítulo é um capítulo chamado A Galeria dos Heróis da Fé. E esta Galeria dos Heróis da Fé, são eles que nos motivam a continuar lutando por quem? Por Cristo Jesus. Vamos ler para você poder entender o que a Bíblia fala sobre ele? Sobre eles, veja o que diz, olha, quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, olha que diz ainda, olha, pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões. Aí você vai lendo mais o restante, e o que eu acho muito interessante é quando chega no versículo 38, para a gente fechar essa parte, diz assim, olha, este mundo não era digno deles.
Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Queridos, você consegue entender que aqui o autor dos Hebreus está pegando também veteranos, homens, mulheres de Deus, pessoas que serviram ao Senhor para servir de motivação para quem estivesse meio desestimulado, quem precisasse de uma inspiração. Por isso, quando você ler agora em Hebreus 12, versículo 1, que trata sobre uma grande multidão ou nuvem de testemunhas, que eram os atletas veteranos, que eram chamados de mártir ou heróis, e quando você vai na galeria da fé, se refere aos profetas, aos homens, os servos e servas do Senhor, que servem de inspiração para a gente. Tá bom assim? Para inspirar os desanimados. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, se alguém está desanimado, nos inspire através de homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou seu coração, curta, comente e compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva.